Que agora, hora e vez dela, a nossa psicóloga, a nossa Viviane Batistella, sempre tão aguardado esse quadro às quartas-feiras. Estamos começando o mês de setembro, mais um mês de prevenção, doenças mentais, um assunto muito sério que a Viviane vai tratar hoje no nosso programa. Vivi, muito bem-vinda ao nosso Farol de Limeira desta quarta, Vivi. Bom dia, Beto. Bom dia, Farol. Vocês me ouvem bem? Gosto sempre de perguntar. Perfeitamente, prossiga. Setembro chegou, setembro é chamado de Setembro Amarelo por nós que trabalhamos com a saúde mental, um mês de conscientização e de prevenção ao suicídio. Ainda não é, Beto, reconhecido como é o Outubro Rosa, por exemplo, pelo governo federal, mas é uma data muito importante. Então, nós jogamos os nossos holofotes à prevenção do suicídio, principalmente de adolescentes. Você sabe que o Setembro Amarelo nasceu na década de 90, quando um adolescente norte-americano tirou a própria vida dentro do seu carro, que era um Mustang amarelo. Aí os pais distribuíram fitinhas amarelas no velório dele para conscientizar os pais dos adolescentes a prestarem a atenção no comportamento de seus filhos. Com a pandemia, o aumento do suicídio foi assim gritante para nós, principalmente em adolescentes. A gente tem os chamados filhos do quarto, que são os adolescentes que estão passando muito tempo sozinhos dentro dos seus quartos. Então, a gente vem chamar a atenção dos pais para que olhem para os seus filhos, para que conversem com seus filhos, para que fiquem atentos e busquem ajuda. Principalmente se houver automutilação. Beto, automutilação é muito comum em adolescentes e a gente, infelizmente, tem visto em crianças também. Então, pega um canivetezinho, pega uma gilete, começa a fazer cortes no braço, começa a fazer cortes na perna. Isso é uma porta de entrada para alguém que está com uma dor emocional muito grande e que provoca uma dor física para ver se livra da dor emocional. Sempre que um adolescente se mutila, a gente levanta os nossos faróis, as nossas antenas, porque alguém que é capaz disso, amanhã pode ser capaz de tirar a própria vida num momento de desespero, num momento de dor emocional muito grande. Então, vamos ficar atento. O Setembro Amarelo traz para a gente que a saúde mental é primordial. Tá bom? Infelizmente, a gente vê o crescimento, aliás, quer dizer, infelizmente por um lado, felizmente por outro, né, Vivi, o crescimento de pessoas à procura de atendimento na área de saúde mental. Aqui ao meu lado está o jornalista José Antônio Encinas, que hoje co-apresenta o programa comigo, vai fazer uma pergunta para você, Vivi. À vontade, Encinas. Olá, Vivi, muito bom dia para você. Então, Vivi, você estava falando aí dos adolescentes e todo esse problema que todos estão enfrentando, né, com essa pandemia. Eu tenho uma filha de 17 anos e eu percebo muita ansiedade dela, sabe? Quando vai ter alguma coisa na escola ou algum acontecimento assim, ela fica muito ansiosa. Isso aí tem a ver com essa pandemia também ou é uma coisa que a própria pessoa já tem mesmo, essa ansiedade, sabe, em acontecer logo aquilo que ela está querendo ou um receio de acontecer algo que ela não queira? Bom dia, Encinas. Prazer falar com você. Bom, vamos lá. A adolescência é um momento da vida regado a uma explosão de hormônios. Então, o adolescente, ele sente tudo com uma intensidade muito maior do que nós, por conta da produção ainda descontrolada dos hormônios. Isso que você falou acontece com a gente também. Então, quando existe um evento, às vezes uma viagem, você já viu durante uma viagem, você vai fazer uma viagem no dia seguinte, no noite anterior você nem dorme direito. É verdade. Essa ansiedade é uma ansiedade que a gente considera natural. Por quê? Ela é reativa a algum evento, a algum episódio, a algo que vai acontecer. Então, todos nós experimentamos a ansiedade, experimentamos a tristeza, experimentamos o medo. O que eu gosto de dizer para os pais é: fique atento. Se você perceber o seu filho, sua filha adolescente ansioso, sem razão, e por um tempo muito grande. Então, passa a semana ansioso, passa a semana fora do que você conhece como é o comportamento natural dele. Tá? É sempre bom a gente pensar que tudo que é reativo é uma resposta.
tudo que não tem razão de ser ou de acontecer merece a nossa atenção. Então, se a ansiedade dela acontece quando tem um evento na escola ou quando vai ter um evento com os amigos, ok. É sempre importante dizer para ela, respira, mantenha calma, o melhor da festa é esperar por ela, né? Então, todos nós ficamos ansiosos um dia antes. Só presta atenção se não está saindo do normal. Na pandemia, tudo piorou no que diz respeito à nossa saúde mental. Eu costumo dividir as pessoas em 3 tipos. Assim, é uma coisa muito minha, muito mais didática para explicar como é que a gente funciona. Então, os ansiosos, os depressivos e os compulsivos. Os ansiosos ficaram mais amedrontados na pandemia. Os depressivos, mais tristes. E os compulsivos, esses mitaram, né? Porque ou estão comendo, ou estão comprando, ou estão bebendo excessivamente. Então, temos que tomar sempre esse cuidado. A pandemia foi um evento externo que modificou a todos nós, principalmente do ponto de vista das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Viviane, antes da gente se despedir de você, nós estamos falando de suicídio, mês de prevenção ao suicídio, e estamos recomendando sempre o bom senso das pessoas quando perceberem essas atitudes, às vezes estranhas, incomuns em seus entes queridos, para que os levem para atendimento de saúde mental. Falei com você antes do programa também sobre psicofobia, ou seja, gente que não gosta ou tem aversão aos profissionais da saúde mental. Mas agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Dentro desse contexto, muita gente que prefere a psicologia de boteco ou a psicologia de cabeleireiro, de salão de beleza, essas coisas que não adiantam absolutamente nada, muita gente tem essa aversão em função da administração de medicamentos e, consequentemente, uma possível dependência das pessoas com relação a esses mesmos medicamentos que podem e devem, em alguns casos, ser prescritos. O que você tem a dizer para essas pessoas, Viviane? Vamos lá, vamos esclarecer. Nós, psicólogos, psicoterapeutas, não ministramos medicação. Quem ministra os medicamentos psicoativos são os psiquiatras. Se você vai até um psiquiatra, então você tem um estado depressivo crônico, por exemplo, Beto, que precisa de medicação. O seu psiquiatra vai ministrar aquela medicação e vai acompanhar mensalmente, exatamente para que você não desenvolva dependência. A questão da dependência, ela está mais ligada ao uso inadequado desse tipo de medicamento, sem acompanhamento médico e sem a psicoterapia. Nós acompanhamos os nossos pacientes semanalmente. Então, se um paciente precisa de uma medicação para uma síndrome do pânico ou para um quadro depressivo, mas ele fizer o acompanhamento com o psiquiatra e fizer psicoterapia, ele praticamente não corre risco. A questão é, a psicofobia, ela é mais voltada para nós psicólogos. As pessoas têm medo de psicólogo, têm medo de serem loucas, têm medo de mexer em questões que estão enterradas lá no fundinho, lá naquele quartinho do fundo, né, onde a gente vai jogando as sujeiras, vai jogando os traumas. E aí o que acontece? É muito mais fácil eu tomar um remédio. Então eu procuro um médico meu amigo, eu procuro um ginecologista, eu passo uma conversa, eu falo que eu já estou fazendo uso, ou então eu compro no mercado negro e eu vou me automedicando. Aí é fato, mais de 6 meses de uso de medicação do sistema nervoso central gera dependência, principalmente ansiolíticos, barbitúricos. Então, a questão é, o brasileiro ele tem o péssimo hábito de se automedicar e ele não é um cidadão acostumado a respeitar a ciência. E aí a gente tem, sim, um número de pessoas muito grande no Brasil em dependência, principalmente de clonazepam, que é um ansiolítico muito comum aí. Beto, quero deixar mais uma informação para os nossos espectadores. As universidades oferecem gratuitamente acompanhamento para adolescentes, crianças e orientação de pais. Agora, no Setembro Amarelo, amplia-se esse serviço. Então, a Unip aí em Limeira, na região de Limeira e Araras, aqui em São Paulo, procurem as universidades, os estagiários usando seus docentes estão atendendo a população sem custo nenhum, tá? Viviane, qualquer dia tem que fazer um programa inteiro contigo, minha amiga. Muito obrigado mais uma vez, uma aula, show!
Eu quero mandar um abraço, mais uma vez quero mandar um abraço para o prefeito Mário Botion e a primeira-dama Roberta, foram tão generosos com meu filho na sexta-feira, Beto, estive em Limeira para o lançamento do livro do Arthur. Um abraço também ao Ensinas e ao Ronei, eu quero saber aonde que eu assino esse abaixo-assinado para a presença do Ronei, eu entro mais cedo para ouvi-lo, viu? Tá certo. Viviane Batistella, muito obrigado, uma ótima sequência de semana, Vivi. Valeu. Ótima semana para vocês, obrigada. Tá certo.